Peguei minha esposa tendo noitadas com outro homem enquanto mentia sobre noites das amigas. Você não vai acreditar em como eu revelei o casinho secreto dela. Título: 35M. Descobri que minha esposa 33F que está me traindo. Tem sido um turbilhão de mentiras, manipulações e noites demais com as amigas. Eu nem sei mais com quem me casei. Parte 1. Contexto: a calma antes do caos. Oi, Reddit. Nunca pensei que seria o cara escrevendo esse tipo de post. Sempre fui só um leitor aqui, acompanhava os dramas de relacionamento dos outros, silenciosamente grato por achar que o meu era estável. Ou pelo menos eu achava. Eu, 35M, sou casado com minha esposa, Emily, 33F, há quase 8 anos. Nos conhecemos por meio de amigos em comum, rolou uma conexão instantânea, e os primeiros anos foram, sinceramente, incríveis. Ela era engraçada, inteligente, apaixonada, tudo o que eu achava que queria. Eu achava que estávamos bem. A gente ria junto, cozinhava junto, fazia viagens de carro do nada. Ela até costumava se gabar para as amigas que a gente nunca brigava. Essa era a dela, a gente simplesmente se entende. Mas nos últimos 6 meses? As coisas começaram a parecer estranhas. E eu sei que todo mundo diz isso, mas acredite, foi como se ela tivesse mudado de uma hora para outra. Começou a sair mais, se arrumar bem mais do que o normal. Ela dizia que estava finalmente priorizando o autocuidado, mas parecia que estava priorizando outra pessoa. O celular virou uma extensão do corpo dela, sempre virado com a tela para baixo na mesa. Senha nova. Notificações desligadas. Começou a esconder a tela quando eu passava por perto. Antes ela largava o celular por aí, agora parece que é cirurgicamente grudado nela. No começo, tentei entender. De verdade. Achei que podia ser uma fase, talvez ela estivesse passando por algo que não sabia como expressar. Perguntei algumas vezes se estava tudo bem entre a gente, se ela se sentia infeliz. Ela revirava os olhos e me chamava de paranoico ou carente. Depois forçava um sorriso falso e dizia que estava tudo bem. Mas não parecia tudo bem. Parecia que ela estava escapando de mim em câmera lenta e eu não conseguia impedir. Parte 2. Os sinais que ignorei, e não deveria ter. Olhando para trás agora, os sinais eram como sirenes ensurdecedoras, eu só não queria acreditar neles. Começou de forma sutil. Ela começou a chegar cada vez mais tarde das tais noites com as amigas. Lembro de uma noite em especial, era uma quarta-feira, nada muito animado, e ela voltou às 2h30 da manhã, cheirando a um perfume masculino fortíssimo. Perguntei de quem era, e ela rindo mesmo e disse, dei abraço em todo mundo na hora de ir embora, amor. Para de drama. Depois veio a coisa das mensagens. Constantes. Como se fosse um vício. Antes, ela deixava o celular no criado mudo quando íamos dormir. De repente, passou a colocar debaixo do travesseiro, como se estivesse colocando para dormir. Uma vez, enquanto ela tomava banho, vi uma notificação de um contato chamado Ashley Academia. Só que ela não tem nenhuma amiga chamada Ashley que frequente academia. Aliás, a Emily nem vai para academia. Quando perguntei sobre isso, ela ficou na defensiva na hora. Nossa, agora você tá me vigiando? Não confia em mim nem um pouco? É isso que a gente virou agora. Lembro de como me senti pequeno naquele momento. Como se eu tivesse cometido um crime por fazer uma pergunta simples. Ela começou a arranjar briga por qualquer besteira, eu esquecer de tirar o lixo, não responder as mensagens dela em até 10 minutos, não ser suficientemente presente quando ela chegava cansada do trabalho. E aí saía de casa por algumas horas. Dizia que precisava de ar, mas toda vez que ela saía, parecia mais que estava fugindo de mim do que de qualquer outra coisa. Eu não queria acreditar. Fiquei repetindo para mim mesmo, talvez ela esteja estressada. Talvez esteja passando por algo e não sabe como falar. Talvez a culpa seja minha. Eu mesmo me manipulei a acreditar que estava imaginando tudo isso. Eu devia ter confiado no meu instinto. Ele estava gritando comigo. Parte 3 de 15. O dia em que tudo mudou. Tudo desmoronou há 2 semanas. Emily teve mais uma daquelas noites com as amigas, só que dessa vez disse que seria um fim de semana em um spa fora da cidade, um retiro sobre reconectar com a energia feminina. Sei lá. Não discuti. Cheguei até a me oferecer para levá-la até o hotel, mas ela disse que iam de carona a partir da casa da amiga Tasha. Eu devia ter percebido que algo estava errado quando ela se despediu às pressas, como se mal pudesse esperar para ir embora.
Então ela foi. Eu fiquei em casa sozinho, maratonando filmes antigos e tentando não entrar em parafuso. No sábado de manhã, estou fazendo café e recebo uma mensagem da irmã dela, Raquel. Agora, a Raquel e a Emily não são exatamente próximas, mas eu sempre me dei bem com ela. A mensagem dizia: Ei, ainda tá bem? Achei que vocês iam naquele evento de arte hoje. E eu tipo, o quê? Respondi que a Emily estava em um spa com as amigas. A Raquel responde, é que, eu acabei de ver ela. Tava com um cara naquele café da 8ª Avenida. Parecia um encontro. Nem fui falar com ela porque parecia, pessoal. Juro que meu coração parou. Perguntei se ela tinha certeza. Ela disse que sim, cabelo loiro, sobretudo bege, a mesma bolsa que a Emily carrega para todo lado. Deixei o café cair. A xícara quebrou no chão da cozinha e eu só fiquei ali, de meias, em choque, no meio dos cacos. Eu não queria acreditar na Raquel. Vai ver, era alguém parecida com a Emily? Vai ver, ela voltou antes do previsto e esqueceu de me avisar? Meu cérebro estava se esforçando tanto para me proteger daquilo que, no fundo, eu já sabia. Mas foi naquele momento, exatamente ali, que eu soube que a represa estava prestes a romper. Parte 4 de 15, vasculhando e confirmando o que eu não queria saber. Depois da mensagem da Raquel, eu fiquei andando pela casa feito um maluco por 1 hora. Não conseguia ficar parado. Não conseguia me concentrar. Minha mente estava em espiral. Eu ficava repetindo para mim mesmo para não tirar conclusões precipitadas. Mas também, quantas coincidências dá para acumular antes de deixar de ser coincidência? Naquela noite, fiz algo que nunca pensei que faria, vasculhei. Não me orgulho disso. Sei que é uma invasão de privacidade, mas naquele ponto, algo já estava quebrado. A confiança não estava só rachada, estava em pedaços. Peguei o iPad antigo dela, aquele que ela quase não usava mais, torcendo para que ela não tivesse apagado tudo. Ainda estava logado no Apple ID dela. E lá estava. E-messages. Não todos, mas o suficiente para me fazer sentir como se tivesse engolido um tijolo. Um nome apareceu, Ben W. Não reconheci de imediato. Com certeza não era amigo nosso. Cliquei. O que vi me revirou o estômago. Mensagens flertando. Ele chamando ela de amor. Ela chamando ele de minha fuga secreta. Fotos nada explícito, graças a Deus, mas ela de roupão, mandando beijos. O horário? Na mesma noite em que ela disse que estava na casa da Tasha vendo filme e tomando vinho. E teve uma mensagem que ficou gravada na minha cabeça. Bem, odeio quando você tem que ir embora. Queria poder dormir com você toda a noite. Emily, eu sei, mas não posso arriscar ele desconfiar. Ele já tá agindo estranho. Ele. Esse ele sou eu. Eu sou ele. Minhas pernas cederam. Me sentei no chão do nosso quarto, ao lado do criado mudo dela, e só fiquei encarando a tela. Minhas mãos tremiam. Eu não chorei ainda. Estava anestesiado demais para isso. Continuei lendo. Queria parar, mas não conseguia. Precisava saber há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Pelas mensagens, já fazia pelo menos 3 meses. Provavelmente mais. Ela mentiu na minha cara. Várias vezes. E eu acreditei em cada uma delas. Parte 5 de 15. O confronto, mentiras em cima de mentiras. Ela voltou para casa no domingo à noite, toda sorridente como se nada tivesse acontecido. Cabelo enrolado, unha feita, brilhando como se tivesse voltado de um retiro de yoga em Marte. Me deu um beijo na bochecha, largou a bolsa perto da porta e começou a contar como o fim de semana no spa tinha sido transformador. Eu fiquei ali, só observando. Sem dizer uma palavra. Meu coração batia como um tambor de guerra no peito. Eu me sentia enjoado. Depois que ela terminou de falar sobre banhos de som e óleos essenciais, eu disse calmo, bem mais calmo do que eu achei que seria capaz, como foi o brunch com o Ben. Ela congelou. Tipo, de verdade. Como se o corpo dela tivesse travado. Depois veio o silêncio. Depois, o sorriso falso. O que você tá falando? Ela disse, rindo nervosamente. Eu puxei o iPad e entreguei para ela. Aberto. Tela acesa. A última mensagem ainda visível. Ela nem tocou. Só ficou encarando como se fosse uma bomba prestes a explodir. Aí ela disse, por que você tá fuçando minhas coisas?
Que absurdo, não acredito que você tá me espionando. Clássica tática de desvio. Eu surtei. Falei, isso é o melhor que você consegue? Eu te pego me traindo e eu é que sou o problema? Foi aí que vieram as lágrimas. Na hora. Versão novela mexicana, não é o que parece, eu tava me sentindo sozinha, você anda distante e eu não queria que isso acontecesse, blá blá blá. Ela passou da negação para minimizar tudo em menos de 1 minuto. Perguntei há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Primeiro, ela disse algumas semanas. Depois, quando insisti, virou uns 2 meses. Aí admitiu que conheceu ele antes do ano novo. Ou seja, estamos falando de no mínimo 4 a 5 meses. Ela dormia ao meu lado toda noite, mandando mensagem para esse cara pelas minhas costas, e de dia fingia ser a esposa dedicada. Perguntei direto, você ama ele? Ela não respondeu. Só olhou pro chão. Isso foi tudo que eu precisava saber. Parte 6 de 15. As consequências, entorpecido, com raiva e tudo mais. Depois daquele confronto, foi como se meu cérebro simplesmente tivesse sido desligado. Eu não gritei. Não chorei. Nem bati a porta. Só disse para ela ir embora. Ela ainda teve a audácia de perguntar, por quanto tempo? Eu respondi, até eu conseguir olhar para você sem ver cada mentira que você me contou. Ela arrumou uma mala. Não todas as coisas dela, só o suficiente para ficar em outro lugar. Eu não perguntei onde. Sinceramente, eu nem ligava. Ela saiu sem nem dizer tchau. E aí veio o silêncio. Fiquei sentado no sofá encarando a TV desligada por horas. Não comi. Não bebi. Eu só existia. Minhas mãos tremiam de vez em quando. Minha mente ficava reprisando tudo, cada momento suspeito que eu tinha ignorado, cada vez que ela disse que eu estava imaginando coisas. Passei pelas fases como se estivesse marcando uma checklist. Choque, aquela sensação oca, como se o estômago tivesse despencado, como se eu tivesse acabado de presenciar um acidente de carro. Raiva, veio em ondas. Ondas súbitas e violentas. Eu queria quebrar coisas, gritar, ligar para ele, ligar para ela, ligar para alguém e fazer tudo isso ter sentido. Tristeza, foi quando me vi no chão do banheiro, luz apagada, com a cabeça nas mãos feito uma criança. Eu chorei. Não alto. Um choro silencioso, desesperançado. Aquele tipo que faz o peito parecer que vai afundar. Confusão. O que eu deixei passar? Foi culpa minha? Será que deixei de ser o homem que ela queria? Fiquei repetindo isso para mim mesmo o tempo todo, eu não fui suficiente? E o pior de tudo? Mesmo depois de tudo que eu li, ouvi e vi, uma parte de mim ainda sentia falta dela. É isso que a traição faz, ela não quebra só seu coração. Ela faz você duvidar da sua própria realidade. Essa mulher que um dia foi minha melhor amiga, meu porto seguro, tinha se transformado em alguém que eu não reconhecia mais. Parte 7 de 15. As mentiras por trás das mentiras. Depois que o choque inicial começou a passar, eu fiquei obcecado. Não conseguia parar de pensar nisso. Eu precisava da história completa. Se já iam arrancar meu coração, eu pelo menos merecia a verdade toda, feia, crua, inteira. Então comecei a cavar. Fui atrás dos registros de telefone, sim, estamos no mesmo plano. Acessei o histórico de chamadas e mensagens dos últimos 6 meses. O tal do Ben W estava na jogada há muito mais tempo do que ela admitiu. Primeira ligação dele? 9 meses atrás. Dezenas de mensagens. Chamadas de madrugada. Chamadas no fim de semana. Até durante algumas das nossas noites de encontro. Teve uma nessa me destruiu em que saímos para comemorar nosso aniversário. Tomamos vinho, ela me deu uma carta escrita à mão, disse que me amava. Mais tarde naquela mesma noite, ligou para ele. 42 minutos. Encontrei recibos da Uber no e-mail dela, de lugares que nunca ouvi falar. Cobranças de hotel no nome dela, sem nem tentar esconder. Retiro no spa? Era um Marriott no centro da cidade. Ela nem chegou a sair da cidade. Confrontei ela com tudo. Mandei prints. Nada de resposta. Então liguei. Ela atendeu, finalmente. Soava cansada, como se eu fosse o motivo do estresse dela. O tom? Gélido. O que você quer que eu diga, Ryan? Você já decidiu que eu sou a vilã.
Foi aí que caiu a ficha. Ela nem estava arrependida. Ela não estava triste por ter traído. Ela estava triste por ter sido pega. Ela reescreveu nosso relacionamento inteiro na cabeça dela. Disse: você deixou de ser divertido. Você vivia trabalhando. Eu não me sentia viva com você. Então trair foi a solução? Esconder, mentir, manipular por meses era a resposta? O que eu ouvi não foi arrependimento, foi justificativa. Como se a traição fosse culpa minha, por eu não ser um personagem de comédia romântica. Meu sangue ferveu. E aí ela jogou a bomba final: acho que estou apaixonada por ele. Sem hesitação. Sem vergonha. Soltou como se estivesse falando do tempo. Eu não respondi nada. Só desliguei. E essa foi a última vez que a gente se falou. Parte 8 de 15. O fundo do poço tem um porão. Então, depois daquela última ligação, aquela em que ela disse que estava apaixonada por ele, achei que tinha chegado ao fundo do poço. Soiler, tinha um maldito porão embaixo. Os dias seguintes viraram um borrão. Não fui trabalhar. Não falei com ninguém. Não me barbei, não tomei banho, nem saí de casa. Fiquei largado no sofá, com o mesmo moletom e calça de moletom, comendo cereal direto da caixa e bebendo uísque como se fosse água. Não conseguia dormir, mas também não conseguia ficar acordado. Só existia, preso numa névoa de descrença, raiva e coração partido. Comecei a ter sonhos, ou melhor, pesadelos em que via ela rindo com ele. Tocando ele. Beijando ele. Acordava em pânico, coração disparado, encharcado de suor. Estendia a mão para ela, por instinto, e lembrava que ela não estava mais ali. Não só fisicamente. Emocionalmente. Mentalmente. Espiritualmente. Tinha ido embora. E o pior? Eu ainda amava ela. Odiava, mas amava. Ficava reprisando memórias antigas como se fossem reprises de uma série que foi cancelada sem aviso. Nosso primeiro apartamento. A viagem para Nova Orleans em que a gente ficou bêbado e dançou devagar no meio da Bourbon Street. O jeito que ela usava meus moletons e enfiava os pés debaixo de mim no sofá. Como é que se apaga isso? Pensei em ligar para ela. Não para gritar. Nem para tentar consertar. Só para perguntar, por quê? Mas não liguei. Porque no fundo, eu sabia que nunca teria uma resposta que fizesse aquilo tudo fazer sentido. Amigos começaram a mandar mensagem, checar como eu estava. Ignorei quase todos. Não estava pronto para falar. Não sabia como explicar que alguém podia destruir a sua vida e ainda agir como se tivesse todo o direito. Aí, numa noite, nem sei o que me levou a isso, me peguei encarando nossa foto de casamento. Ela naquele vestido branco, sorrindo como se não acreditasse na sorte que tinha. E eu, um completo idiota, sorrindo de volta. E foi aí que eu desabei. Choro de verdade, daqueles que fazem o peito doer, o corpo tremer. Eu não chorava assim desde que meu pai morreu. Acho que foi nesse momento que aceitei de verdade, ela nunca mais ia voltar, não como a pessoa que eu conhecia. Aquela mulher, quem quer que tenha sido, morreu no segundo em que decidiu que os braços de um estranho valiam mais do que os meus. Parte 9 de 15, a virada, me reerguendo, por pouco. Depois daquele colapso em frente à foto do casamento, algo dentro de mim quebrou ou talvez tenha mudado. Não sei ao certo. Foi como se eu finalmente tivesse esgotado o luto e ficado com raiva o suficiente para me mexer. Levantei, olhei ao redor da minha sala em ruínas, caixas de pizza vazias, latas de cerveja, roupas sujas e pensei, isso não pode ser o fim. Eu não posso deixar que ela me transforme nesse cara amargo, vazio. Ela já tinha tirado tanto de mim. Eu não ia deixar que ela me levasse junto. Então tomei banho. Me barbei. Limpei a casa como se estivesse possuído. Lavei os lençóis. Joguei fora as taças de vinho que usamos no nosso aniversário. Coloquei todas as coisas dela, o que ela ainda não tinha levado, em caixas e empurrei para o fundo da garagem. Longe dos olhos, longe da mente, né? Liguei no trabalho e pedi mais alguns dias de folga. Disse pro meu chefe que era pessoal. Ele não fez perguntas. Que cara abençoado. Mandei mensagem pro meu melhor amigo, Tom, que estava me mandando mensagem sem parar fazia dias. Só escrevi, preciso conversar. Tá por perto. 10 minutos depois, ele estava na minha porta com cerveja e aquele olhar que os caras trocam quando nem precisa dizer nada. A gente conversou.
Contei tudo. Sem filtro. Sem esconder nada. Ele não disse que eu te avisei, mesmo tendo tido um pressentimento estranho sobre a Emily desde o começo. Só me ouviu. E cara, ter alguém que simplesmente escuta, sem julgar? Foi o primeiro respiro de ar puro que tive em semanas. Ele disse uma coisa que ficou comigo. Ela não te traiu porque você não era o suficiente. Ela te traiu porque ela não era suficiente para ser honesta. Essa frase me atingiu como um trem em alta velocidade. E foi a partir daí que eu decidi, não vou deixar essa mulher definir o resto da minha vida. Sim, ainda dói. Ainda tô com raiva. Mas eu quero minha dignidade de volta. Parte 10 de 15. A decisão, divórcio e dignidade. Depois daquela conversa com o Tom, dormi melhor do que tinha dormido em semanas. Acordei na manhã seguinte com o sol entrando pelas persianas, e, pela primeira vez, a luz não parecia estar zombando de mim. Era como se a névoa na minha cabeça finalmente começasse a se dissipar. Eu ainda me sentia destruído, mas também sentia foco. Como se tivesse uma missão a cumprir. Então tomei a decisão. Acabou. Acabou com as mentiras, com o gaslighting, com os pedidos de desculpa falsos, com as noites em que ela voltava para casa cheirando a outro e dizia que eu estava imaginando coisas. Acabou de dar meu coração para alguém que tratava ele como um brinquedo de morder. Liguei para uma advogada naquela tarde. O nome dela era Diana, e ela tinha um tom direto, sem rodeios, que eu respeitei na hora. Contei tudo para ela, cada mensagem, cada gasto com hotel, cada noite suspeita. Ela nem piscou. Só disse: Ok. Você tá pronto para seguir em frente? E eu respondi: tô, sim. Começamos a papelada. Juntei documentos, extratos bancários, bens em comum, o contrato do nosso apartamento. A Diana me orientou a não falar nada com a Emily ainda, pelo menos até termos tudo organizado. Então eu fiquei na minha. Frio. Silencioso. Ela me mandou uma única mensagem nesse período. Fraca, doída, espero que você esteja bem. Ainda me importo com você, Ryan. Fiquei olhando para aquela mensagem por uns 5 minutos antes de apagar. Não responder foi mais difícil do que imaginei, mas parecia certo. Eu não devia nada a ela. Nem sequer um encerramento. Não depois de tudo o que ela fez. Sinceramente, teve algo libertador nisso. Pela primeira vez em meio a esse caos todo, eu estava no controle. Eu não estava implorando por respostas. Não estava tentando consertar o que não tinha mais conserto. Eu estava escolhendo a mim mesmo. Voltei a dormir melhor. Voltei a comer de verdade. Até fui à academia algumas vezes, o que parecia surreal considerando que, até então, o item mais pesado que eu tinha levantado nas últimas semanas era uma garrafa de uísque. A dor ainda estava lá, claro que estava. Mas, pela primeira vez desde que vi aquelas mensagens, ela não era mais a coisa mais barulhenta dentro de mim. Parte 11 de 15, entregando os papéis, e a máscara cai. Uma semana depois de me reunir com a advogada, tudo estava pronto. A papelada estava finalizada. Minha parte agora era esperar enquanto o oficial de justiça cuidava do resto. Passei o endereço do trabalho dela, ela é gerente de marketing numa agência boutique no centro, e pedi para serem discretos, mais diretos. Sinceramente, achei que ela fosse ignorar. Talvez sumir. Talvez me mandar uma sequência de mensagens manipulativas e vazias. Mas não. Ela explodiu. Foi notificada numa manhã de quarta-feira. Na hora do almoço, meu celular parecia uma máquina de pinball de tantas ligações e mensagens. A tela parecia que tinha travado de tanto que vibrava. Primeira mensagem. Você tá de F* sacanagem comigo? Depois. Você me pegou de surpresa. A gente devia conversar sobre isso. Como se a gente já não tivesse conversado, como se o conversar dela não tivesse sido uma mentira de 6 meses. Aí veio a chantagem emocional. Eu cometi um erro, Ryan. Mas a gente tinha algo de verdade. Isso não significa nada para você. E então a verdadeira Emily apareceu. Você é um covarde. Divórcio? Sério? Depois de tudo que a gente passou? Vai simplesmente desistir. Essa última até me fez rir. Desistir? Moça, você abandonou o barco meses atrás e agora tá brava porque eu não tô agarrado nos destroços? Não respondi. Deixei ela gritar pro vazio.
Ela tentou ligar também, várias vezes, mas deixei todas irem para a caixa postal. Ela deixou um recado. Ouvi uma vez, depois apaguei. Ela chorava, mas não daquele jeito de me arrependo do que fiz, e sim daquele jeito de tô furiosa porque perdi o controle. E o auge? 2 dias depois, descobri que ela tentou se adiantar. Ligou para amigos em comum dizendo que eu era emocionalmente abusivo e que ela não se sentia segura no nosso casamento. Chegamos nesse ponto. Ela não conseguiu assumir o que fez, então tentou reescrever a história e me transformar no vilão. Tática clássica de narcisista. Por sorte, meus amigos não são idiotas. O Tom cortou na hora. Ele até mandou uma mensagem para ela: não tenta reescrever a história só porque foi pega. Essa quase me fez chorar, para ser sincero. Parte 12 de 15, me encontrando de novo, pedaço por pedaço. Depois da tempestade dramática que foi entregar os papéis do divórcio, finalmente veio a paz. Não um silêncio total, ela ainda tentou entrar em contato algumas vezes, mas o barulho começou a sumir. E nesse silêncio, percebi algo estranho. Eu não pensava em mim há meses. Não como marido de alguém. Não como saco de pancadas emocional de alguém. Só, como eu mesmo. Então comecei a descobrir quem diabos era esse eu. Primeiro, limpei o apartamento de verdade. Tirei todos os rastros dela. As fotos, as almofadas decorativas que ela dizia que eram essenciais, o maldito porta-vinhos que a gente nunca usou. Fora. Até as velas aromáticas foram pro lixo. O apartamento inteiro cheirava a ela. Eu queria que cheirasse a mim de novo, mesmo que isso fosse só café e roupa de academia esquecida no cesto. Depois fiz uma playlist. Eu sei, parece bobo, mas eu não escolhia minha própria música há anos. Ela sempre dominava o som, sempre zoava meu gosto. Então fiz uma playlist cheia de todas as músicas que ela odiava e coloquei para tocar alto enquanto cozinhava só de cueca. Aquela noite? Foi a primeira vez que sorri e senti que era de verdade. Voltei a correr. Não para emagrecer, não por abdômen de vingança, mas porque isso me dava clareza. Sem celular, sem drama, só eu e o asfalto. O primeiro quilômetro foi horrível. O segundo, suportável. No terceiro, eu já estava correndo como se estivesse perseguindo a liberdade. Também comecei a escrever. Não, querido diário, nada disso. Só pensamentos crus. Raiva. Esperança. Dor. Gratidão. Às vezes uma frase. Às vezes 10 páginas. Colocar no papel tornava o caos na minha cabeça mais suportável. Como se eu estivesse arrastando aquilo tudo para a luz, onde não podia crescer e virar monstro. E a maior mudança? Voltei a falar com as pessoas. Amigos. Família. Até colegas de trabalho que eu mantinha à distância. Todo mundo que eu achava que ia me julgar acabou me acolhendo. Descobri que as pessoas são muito mais compassivas quando você para de fingir que tá tudo bem. Pouco a pouco, eu estava me reconstruindo. Não quem eu era antes, mas alguém novo. Alguém mais forte. Alguém que agora enxerga os sinais vermelhos e não vai mais fingir que não estão lá. Parte 13 de 15. O último rastejo, o ato final dela, meu adeus final. Cerca de um mês depois de eu entregar os papéis do divórcio, bem na hora em que eu estava realmente começando a me sentir humano de novo, ela me mandou uma mensagem. Do nada. 21h47. Oi. A gente pode conversar. Fiquei encarando aquilo por um bom tempo. Meu instinto dizia, não. Minha curiosidade dizia, só mais uma olhada no desastre. Respondi. O que ainda falta ser dito? Ela respondeu. Sinto sua falta. Cometi um erro enorme. Não me surpreendi. Já esperava. Quando a fantasia acaba e o brilho do caso começa a desbotar, elas voltam. Sempre voltam quando as consequências finalmente batem. Quando o cara por quem ela arriscou tudo se revela bem menos interessante à luz do dia. Perguntei. Acabou com o bem? Ela disse. Na verdade, nunca começou. Essa frase. Essa maldita frase. Depois de tudo eu amo ele, os hotéis, as declarações digitais. Agora nunca começou? Disse que se sentia perdida sem mim. Que eu era o lar verdadeiro dela. Que talvez a gente pudesse recomeçar, fazer terapia, apertar o botão de reset. Perguntei. Você tá arrependida porque me machucou,
Ou por que não deu certo com ele? Ela não respondeu. Esse silêncio foi a coisa mais honesta que ela me deu em meses. Aí vieram as lágrimas de novo, drama de manual. Falou que não conseguia comer, nem dormir, que faria qualquer coisa para consertar a gente. Disse que estava disposta a reconquistar minha confiança. Mas você não pode colar um prato depois de jogá-lo no rosto de alguém e esperar que a pessoa vá comer nele como se nada tivesse acontecido. Então disse a verdade. Eu não te odeio. Mas nunca mais vou confiar em você. E não quero uma vida em que eu tenha que viver olhando por cima do ombro. Você fez sua escolha. Essa aqui é a minha. E foi isso. Ela mandou uma última mensagem em só uma palavra. Ok. Sem saída dramática. Sem despedida longa. Só a palavra que fechou a porta de vez. E quer saber? Eu não chorei. Não senti raiva. Não senti nada além de alívio. Ela estava finalmente fora da minha vida. Parte 14 de 15. Reconstrução, um passo honesto de cada vez. Depois daquela última mensagem, algo mudou. Foi como se um peso que eu vinha carregando há anos, não só pela traição, mas pelos jogos emocionais, pelas manipulações, pelo pisar em ovos, finalmente tivesse caído das minhas costas. O silêncio que veio depois não era vazio. Era paz. Comecei a focar em mim. No eu de verdade. Voltei a mexer com hobbies que tinha deixado de lado por causa dela. Voltei a pintar nada elaborado, só uns rabiscos abstratos, bagunçados, que pareciam com o que eu sentia por dentro. Voltei a ler aqueles livros que ela dizia que eram lentos demais. Fui numa noite de trivia com o Tom e, cara, eu ri. Mas ri de verdade, com dor na barriga e lágrima no olho. Foi bom simplesmente existir sem alguém sugando minha energia. Também comecei a fazer terapia. No começo, não estava convencido. Achei que podia aguentar como homem e resolver sozinho. Mas a terapeuta chamava-se Emily. Ironicamente, outra Emily, graças a Deus, era sensacional. Me ajudou a desembaraçar a bagunça na minha cabeça. Conversamos sobre confiança, autoestima, sobre por que eu ignorei os sinais por tanto tempo. E ela disse uma coisa que me acertou em cheio. Às vezes, não é que a gente sinta falta da pessoa. A gente sente falta de quem éramos antes de sermos quebrados. Essa ficou. Percebi que estava de luto tanto por mim quanto pelo relacionamento. Por aquele cara que acreditava de olhos fechados. Que amava sem medo. Que confiava. A traição me mudou. Mas não do jeito que ela provavelmente esperava. Não me destruiu. Me acordou. Parei de esperar por um fechamento. Eu me tornei o fechamento. Passei a fazer caminhadas de manhã, celular desligado, sem música, só o som dos meus próprios passos. Escrevia no diário toda a noite. Não só as dores, mas os momentos bons também. Como a primeira vez que passei um dia inteiro sem pensar nela. Ou a primeira vez que sorri para alguém novo, e foi de verdade. Vitórias pequenas, uma por uma. E cada uma delas me lembrava. Eu ainda estou aqui. Eu sobrevivi. Parte 15 de 15. O que eu aprendi, e o que eu diria se você estiver passando por isso. Então aqui estou eu, meses depois. Um pouco mais velho, muito mais sábio, e finalmente livre. Não só legalmente, o divórcio foi finalizado na semana passada, mas mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Livre das mentiras, da manipulação, do peso de tentar amar alguém que nem teve o respeito de ser honesta comigo. Não vou fingir que estou curado, tipo montagem de filme com música inspiradora. Ainda dói às vezes. Certas músicas, certos lugares, certas piadas internas idiotas que estavam gravadas na minha cabeça e surgem do nada. A cura não é uma linha reta. É uma montanha-russa. Mas pelo menos agora eu não tô mais preso no mesmo loop. Se você está lendo isso porque está passando por algo parecido ou suspeita que esteja, isso é o que eu quero que você saiba. Confie no seu instinto. Sério. Aquela vozinha? Aquela sensação estranha? Ouça. Não é paranoia. É seu subconsciente ligando os pontos antes do seu coração estar pronto. Traição não é um erro. É uma escolha, uma série de escolhas egoístas e conscientes. Não deixe ninguém minimizar o estrago que isso causa. Amor não é para doer assim. Desentendimentos, sim. Estresse, claro. Mas mentira, traição, negligência emocional?
Isso não faz parte do pacote. Isso é veneno disfarçado de paixão. Você não é o motivo da traição. Você pode ser o melhor parceiro do mundo, e ainda assim ser traído por alguém que não valoriza lealdade. As ações deles falam sobre eles, não sobre você. Você vai ficar bem. Eu sei que parece clichê, mas é verdade. Você não vai só sobreviver a isso. Vai sair do outro lado mais forte, mais consciente, mais inteiro. Talvez até mais feliz do que jamais foi com essa pessoa. Não sei o que o futuro me reserva. Não tô com pressa pra namorar. Agora, tô só aprendendo a me sentir bem comigo mesmo de novo e, estranhamente, essa tem sido a melhor parte de tudo isso. Se você chegou até aqui, obrigado por ler. Escrever isso foi meio terapia, meio fechamento, meio sinalizador. Espero que ajude alguém. Espero que você saiba que não está sozinho. E para Emily, que se um dia, de alguma forma, você ler isso. Eu não te odeio. Não desejo dor. Mas espero que um dia você se sente sozinha com as suas escolhas, e perceba o que jogou fora. E espero nunca mais aceitar nada menos do que o amor que sei que mereço. Paz. Ryan.